Próxima questão aqui que nós temos para resolver com vocês é a questão do nosso livro, volume 2, página 57, a questão 20. Acompanhe a leitura do enunciado e logo em seguida a resolução dessa questão. Bom, numa manhã fria do inverno paulistano, registrou-se no ambiente a temperatura de 10 graus Celsius. Então vamos colocar aqui uma temperatura inicial, que é a temperatura no início da nossa análise, de 10 graus Celsius. Uma garrafa térmica, inicialmente a esta temperatura, foi utilizada para acondicionar 180 gramas de café a 60 graus Celsius. Então isso aqui é a temperatura inicial da garrafa. Nós temos um café, que eu vou já colocar aqui, temperatura inicial do café de 60 graus Celsius. E ele está falando de uma massa de café de 180 gramas. Porém, após um certo tempo, até o equilíbrio térmico, então o que a gente pode já informar? Que a temperatura final da garrafa vai ser igual à temperatura final do café, já que eles vão atingir o equilíbrio térmico. Onde eu parei, verificou-se que o café na garrafa havia esfriado um pouco e estava a 55 graus Celsius. Então a temperatura final do café, 55 graus Celsius. Essa mesma garrafa foi utilizada para acondicionar suco de frutas num dia de verão, em que a temperatura ambiente era... Então, pessoal, nós temos aqui a primeira situação proposta pela questão. Vou então chamar essa situação de situação 1. Beleza? Situação 1. Veja que nós temos uma outra situação. Essa mesma garrafa, a uma outra temperatura, vai agora acondicionar suco. Aí, para a gente fazer essa análise, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui um novo slide. Nesse novo slide, eu vou apagar o que nós anotamos a respeito da situação 1. Nós vamos agora trabalhar com a situação 2. Então, não é mais café. Nós vamos ter na situação 2, a temperatura inicial da garrafa. Cadê? Havia esfriado um pouco. Essa mesma garrafa foi utilizada para acondicionar suco no dia de verão, em que a temperatura ambiente, então a temperatura inicial da garrafa, agora é 30 graus Celsius. Colocou-se então a massa de 180 gramas deste suco, massa do suco 180 gramas, inicialmente a 2 graus Celsius. Temperatura inicial do suco, 2 graus Celsius. Que mais? Na garrafa que estava a temperatura ambiente. Considerou-se que as trocas de calor se davam apenas entre os líquidos e a garrafa e que o calor específico do suco era igual ao do café. Então, calor específico do suco igual ao calor específico do café, que eu vou chamar simplesmente de Czinho, tá bom? Já que eles são iguais. Depois de atingido o equilíbrio térmico, a temperatura do suco passou a 100 graus Celsius. Então ele quer a temperatura final do suco. É esse valor aqui que ele quer que a gente calcule, tá bom? Veja que para que a gente possa calcular a temperatura final do suco, vamos aqui mais uma vez abrir aqui um novo slide. Nós temos o seguinte. Nós temos que tanto na situação 1 como na situação 2, nós temos as misturas sendo termicamente isoladas. Então nós temos que a quantidade de calor cedida somada com a quantidade de calor recebida tem que ser igual a zero, já que o nosso sistema está termicamente isolado. Assim, quem é que está cedendo calor? Vamos lá para a situação 1. Na situação 1, quem está cedendo é sempre o corpo que está mais quente inicialmente. Quem está mais quente inicialmente na mistura da garrafa com o café? O café. Então, lá na nossa situação 1, quem está cedendo é o café. E quem está recebendo é a garrafa. Isso tem que ser igual a zero. Se o café está cedendo, a massa de café, que é de quanto? 180 gramas, vezes o calor específico do café, que nós chamamos de Czinho, vezes a variação de temperatura. O café estava a 60 e foi para 55.
55 menos 60, porque é final menos inicial, dá um valor de menos 5, a variação de temperatura. Mais a quantidade de calor recebida pela garrafa, nesse caso, vai ser a massa da garrafa, que nós não sabemos de quanto é, vezes o calor específico da garrafa, que nós também não temos o calor específico da garrafa, vezes a variação de temperatura da garrafa, que ela estava a 10 e atingiu o equilíbrio a 55. Então ela variou de 45 graus Celsius. Vou nem colocar esse grau Celsius, tá? E isso tem que ser igual a zero. Veja então que eu vou passar tudo isso para o outro lado e vamos encontrar aqui menos 180 vezes 5 dá 900, então menos 900C passando para o outro lado vai ficar 45 M vezes o calor específico da garrafa é igual a menos 900 passando para o outro lado fica 900C. Daí a massa vezes o calor específico da garrafa é 900 dividido por 45 dá 20C. Vou guardar essa informação da situação 1 e nós vamos fazer o mesmo procedimento agora para a situação 2, tá certo? E nós vamos agora fazer todas essas contas para a situação 2. O que é que nós temos na situação 2? Na situação 2 nós temos a garrafa e o suco. Vocês viram que o suco está bem frio e a garrafa na temperatura equivalente à nossa aqui ambiente, tá? Então quem vai ceder agora é a garrafa e quem está recebendo agora é o suco. E a soma dessas quantidades de calor tem que continuar sendo igual a zero. A quantidade de calor da garrafa é a massa da garrafa que nós não temos, vezes o calor específico da garrafa que nós não temos, vezes a variação de temperatura da garrafa, que está indo, situação 2, que está indo de 30 graus Celsius a um valor final que nós não temos. Então, é a temperatura final, que eu vou chamar de TF, menos 30, que era a temperatura inicial. Mais a quantidade de calor do suco, né? A quantidade de calor do suco que ele está recebendo. Se ele está recebendo calor, ele vai aquecer. Então vamos lá, continuando. Quantidade de calor então do suco é a massa de suco, 180, vezes o calor específico do suco, que é o mesmo do café, que nós chamamos de C, vezes a variação de temperatura do suco, que é temperatura final nós não sabemos, e a inicial é 2. Então é TF menos 2. TF menos 2. Isso tem que ser igual a zero. Aí preste atenção na jogada. Nós temos aqui uma equação com 4 valores desconhecidos. Nós temos Mg, Cg, TF e o calor específico do café, no caso aqui do suco. Para a gente diminuir essa quantidade de informações desconhecidas, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse Mg, Cg, que nós encontramos na resolução anterior, olha só, massa da garrafa vezes o calor específico da garrafa igual a 20C, e vamos substituir aqui. Então vai ficar 20C, que multiplica TF menos 30, mais 180C, que multiplica TF menos 2. E isso tem que ser igual a zero, tá? 20C e 180C, aí já diminuíram 2 valores desconhecidos. Então nós podemos agora aqui, ele não forneceu o calor específico do café e da água, né? Não. Tá, então vamos lá. Então nós vamos ver aqui, ó, a temperatura do suco, ele quer a temperatura final. Vamos multiplicar aqui, tá? Vai ficar, ó, 20C vezes TF menos 20 vezes 30, tá? 600C mais TF vezes C, 180C vezes TF dá 180C TF menos 180 vezes 2 dá 360C. Isso é igual a zero. E aí olha só a mágica que vai acontecer. Nós temos aqui termos que têm os mesmos valores conhecidos. 20CTF e 180TF. Somando, fica 200CTF. Nós temos também o menos 600C com menos 360C. Somando, fica menos 960C. Isso é igual a zero.
Se você passar isso para o outro lado, vai ficar 200C TF igual, muda o sinal, 960C. Olha que apareceu o C de um lado com o C do outro. Posso simplificar, ficando apenas o TF como valor desconhecido. Vou passar o 200 dividindo. TF, então, é o resultado da divisão de 960 por 200. Esse resultado fica 960 por 200 dá 4,8 graus Celsius. Essa, portanto, é a temperatura final do suco e também da garrafa depois que eles atingirem o equilíbrio térmico na situação 2. Ok?